A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os perdidos terão o mesmo castigo? Terão o mesmo grau de dor? Sofrerão a mesma coisa? Biblicamente falando, os perdidos não terão o mesmo castigo, não terão o mesmo grau de dor e não sofrerão a mesma coisa. Uns sofrerão mais do que outros e outros sofrerão menos do que outros. Uns terão maior castigo do que outros, uns terão maior grau de dor do que outros. Ai dos ministros do evangelho que ensinam um evangelho fajuto, que não pregam a verdade, que fazem do evangelho de Cristo um comércio. Ministros estes que impedem as pessoas de virem até Jesus, que impedem as pessoas de virem para a verdade. Ministros esses que adoram serem elogiados, adoram serem vistos, que preferem sentar nas primeiras cadeiras, que devoram a casa das viúvas e do povo. Ministros esses que são cegos, que guiam cegos. Mateus capítulo 15, versículo 14. Jesus disse que estes sofrerão juízo muito mais severo. Mateus capítulo 23, versículo 14. Marcos capítulo 12, versículo 40. E Lucas capítulo 20, versículo 47. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas capítulo 12, versículo 48. Os ensinadores da palavra de Deus têm uma enorme responsabilidade em suas mãos, pois dependendo do que ele falar no púlpito, na rua, em casa, no trabalho, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook ou no WhatsApp, suas palavras ditas podem levar os ouvintes para o céu ou para o inferno. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Lucas capítulo 19, versículo 22. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Romanos capítulo 3, versículo 4. A pessoa que morre sem ter sabido qual era a vontade de Deus e fez coisas erradas enquanto vivia, sofrerá menos. Seu castigo será menor. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Lucas capítulo 12, versículo 48. Você que conhece a verdade e vive a verdade, que conhece o caminho da justiça e anda pelo caminho da justiça, deve continuar assim até o fim da vida. Pois ai de você se você abandonar a verdade e deixar de andar pelo caminho da justiça. É aí que entra a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13 e Marcos capítulo 13, versículo 13. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 22. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Você colocou a mão no arado, meu irmão, minha irmã? Deve continuar com as suas mãos no arado até o fim da sua vida. Se você tirar as mãos do arado, então você não será aceito
por Deus. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, versículo 15. Por alguns terem pecados maiores do que outros, terão maior castigo. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. João capítulo 19, versículo 11. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Queres não receber castigo divino? Aceite agora a Jesus Cristo na tua vida, você que ainda não é um crente em Jesus Cristo. E você que já é um crente em Jesus Cristo, como eu também sou, perseverança sempre, pois Jesus Cristo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.